Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Anselmo, um dos tutores virtuais de vocês, e essa é a nossa primeira videoaula, tá, da disciplina de Geometria Plana, tá, no curso de Licenciatura em Matemática à Distância da UFPE, tá? Então, bem-vindos aí à disciplina, né? Vocês já devem estar estudando, né? Pois é. Então, vamos para a nossa primeira videoaula, tá? Essa é a nossa primeira unidade, que é o conteúdo do nosso primeiro exercício escolar, tá certo? Vai ser dividido em 3 videoaulas, tá? Essa é a nossa primeira. E nessa primeira aula a gente vai apenas fazer uma introdução à geometria euclidiana plana, tá certo? Então nessa videoaula a gente vai apenas conhecer alguns dos axiomas da geometria plana, tá? E algumas definições que na verdade vocês já trazem lá do ensino médio, né? Então é só para a gente refrescar um pouquinho a nossa memória, tá certo? Então vamos começar, né? A geometria, tá? Não só euclidiana plana, a geometria de uma maneira geral, tá? Ela tem como base alguns conceitos primitivos e os postulados ou axiomas. Tá? O que são os conceitos primitivos? O conceito primitivo é justamente aquele que não tem definição. Tá? Então, no nosso caso aqui, os conceitos de ponto, reta e plano, tá, não possuem definição. A gente tem a ideia, né, intuitiva do que são esses elementos. Tá? Cada um cria a sua ideia na nossa cabeça, tá? Mas a gente não define formalmente o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano. Tá? E a gente tem os postulados ou axiomas, tá, que são afirmações que a gente aceita como verdade sem questionamento, né, sem a necessidade de uma demonstração, de uma prova. Tá certo? Então esses é o que são postulados ou axiomas. Tá? A gente vai ver mais adiante que existem outras afirmações, como por exemplo os teoremas, os corolários, tá, que são afirmações que podem ser provadas, né, no caso a partir dos axiomas. Né? Bom, então vamos lá, alguns dos axiomas, tá? Vou enunciar aqui. A reta é ilimitada nos dois sentidos, tá certo? A gente aceita isso como verdade, não questiona. De que por um ponto passam infinitas retas, tá? A gente já traz esses axiomas lá do ensino médio, né? A gente aceita isso como verdade sem necessidade de uma prova, né? De que por dois pontos distintos passa uma e somente uma reta, ou seja, se eu tiver dois pontos A e B, tá, no meu espaço, existe apenas uma reta que contém A e B simultaneamente, tá? Não há outra reta, ok? Que por um outro axioma, né, que por um ponto P que não pertence a uma reta R, esse aqui eu coloquei a figurinha, talvez não fique tão, já que pudesse não ficar tão imediato assim para vocês aceitarem, tá? Tem o seguinte, eu tenho essa reta R, e tem um ponto, nesse caso não é P, é A, né? Aqui nessa figurinha é um ponto A, tá? Vamos entender que esse ponto P é esse ponto A aqui, que está fora da reta R, tá? Então por qualquer ponto, tá, fora de uma reta, só vai existir apenas uma, tá certo? Reta que passa por esse ponto e que é paralela à minha reta R, tá certo? Eu não vou ter nenhuma outra reta além dessa reta S que seja paralela a R e que passe pelo ponto A, tá bom? Outro axioma, né, que toda reta que contém dois pontos distintos no plano, ela vai estar contida nesse plano. A gente tem que entender também, a gente tem que relacionar, né, a geometria, tá, esses elementos geométricos com conjuntos. Tá? A gente vai estar trabalhando com conjuntos de pontos, vamos pensar assim. Tá? A reta, ela é um conjunto de pontos. Tá? Então, quando eu digo que uma reta está contida num plano, eu estou dizendo que todos os pontos pertencentes a essa reta, tá, também pertencem ao plano. É isso que eu estou dizendo. Tá? Eu tenho dois pontos A e B, tá, aqui, que pertencem ao plano alfa. Tá? A gente normalmente vai utilizar letras maiúsculas para representar os pontos, letras minúsculas para as retas e letras gregas, tá, para os planos. Tá? É apenas uma convenção. Tá? Então eu tenho aqui A e B, que são pontos distintos do plano alfa. Tá? Então se eu tenho uma reta que contém A e B, tá, que tem os elementos A e B no caso, tá, essa reta ela está integralmente contida no plano alfa. Tá? Esse é um dos axiomas também. Algumas definições, né? Definição de semirreta. Tá? Como é que a gente define uma semirreta? A gente pega uma reta R, tá? E qualquer ponto dessa reta vai dividi-la, tá, em duas regiões, tá, que a gente vai chamar de semirreta. Então eu tenho aqui essa reta R, tem um ponto O. Esse ponto O divide a reta R em duas regiões, cada uma delas é chamada de semirreta e tem esse ponto O como origem. Tá? Para eu denotar, né, para poder indicar qual dos lados, vamos dizer assim, da reta R eu estou me referindo, né,
eu pego um segundo ponto aqui, peguei por exemplo o ponto A, e eu uso essa notação, ó, OA. O que é que significa? É a semi-reta com origem no ponto O e que passa pelo ponto A, tá? Outra definição, né? A definição de segmento de reta, que é o quê? É a região que é delimitada por dois pontos distintos numa reta, tá? Então eu pego dois pontos A e B de uma reta R, por exemplo, tá? Um segmento de reta são todos os pontos, tá, que se encontram entre A e B, inclusive o A e o B, tá? A gente define também, né, o conceito de congruência, né? Congruência de segmentos, tá? Quando é que dois segmentos de reta são congruentes? Quando eles têm a mesma medida, né? Tá? Então, outra coisa, né? A questão de medida de segmento. Como é que a gente mede um segmento? A gente escolhe um segmento, tá? E que a gente determina, né? A gente convenciona que esse segmento vai ser a unidade. E a partir da medida desse segmento, a gente mede todos os outros, tá? Então, eu peguei um segmento qualquer e disse que ele valia uma unidade. Então, no caso, se esse segmento aqui tem um comprimento duas vezes maior, né, ele vai ter duas unidades. Nesse caso aqui, eu estou usando centímetros aqui como referência, tá? Como unidade de medida, 1 centímetro. Bom, um axioma, tá, é o chamado postulado do transporte de segmentos, tá? O que é que diz esse axioma, né? Diz que se eu tenho um segmento AB, tá? Se eu pegar uma semi-reta com origem no outro ponto, tá? No terceiro ponto, a linha, tá? Pega uma semi-reta com origem nesse ponto. Nessa semi-reta vai existir um e somente um ponto B', tá? Eu vou ter apenas um ponto B' aqui, de modo que o comprimento, né, a medida do segmento AB seja a mesma medida do segmento A'B', ou seja, eu tenho AB e a linha B' como segmentos congruentes, tá? Então, dado um segmento, né, e dado um ponto, tá, uma semi-reta com origem num ponto, a linha, só vai existir um ponto B' nessa semi-reta, tá, tal que esse segmento, a linha B' seja congruente ao segmento AB, ok? Outro axioma, né, que dados três pontos colineares, que são pontos colineares, são pontos que pertencem a uma mesma reta, né, distintos 2 a 2, tá? Um e apenas um deles, tá, vai estar entre os outros dois. Então, se eu tenho três pontos aqui, A, B e C, eu vou ter sempre, tá, uma das coisas vai ter que acontecer, uma e apenas uma, tá? O que é que vai acontecer? Ou eu vou ter C, o ponto B, no caso, entre A e C, ou eu vou ter A entre B e C, ou C entre A e B, tá? Então, sempre vou ter um ponto. Se os três pontos são distintos e colineares, né, vou ter um deles entre os outros dois, ok? Um outro axioma, né, que se eu tiver dois pontos A e B pertencentes a uma reta R, né, tá aqui o ponto A, tá aqui o ponto B, tá? Vai existir um único ponto, ou melhor, desculpa, perdão, não é um único, tá? Existe um, tá? Vamos, pra gente não confundir, né, como eu acabei de fazer aqui, tá? A existência com a unicidade. Tá certo? O fato de existir um não garante que ele é único, né? Que existe pelo menos um ponto C que vai estar localizado entre A e B, e vai existir um ponto D, tá? Aqui, sempre vai existir um ponto D nessa reta, tal que o A fique entre B e D, tá certo? Então esse é um axioma, tá? A gente tem também o seguinte, né? Eu tenho um segmento AC, ok? E tem um ponto B que está entre A e C. Quando eu tenho três pontos colineares aqui, tá? A, B e C, e o B está entre A e C, o que é que vai acontecer? A medida desse segmento AC vai ser igual à soma das medidas, tá, dos segmentos AB e BC, ok? A gente está correndo um pouquinho, tá, com essa apresentação aqui, né? Pelo fato de vocês já trazerem isso do ensino médio, tá? E pela restrição do tempo do vídeo mesmo, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos prosseguir aqui, tá? Uma definição, a definição de semiplano. Como é que a gente define o semiplano, né? Eu vou ter, sempre que eu pegar um plano qualquer, tá? Um plano alfa, e tomar uma reta R desse plano, uma reta que pertence ao plano, ou melhor, uma reta que está contida no plano, perdão. Vamos falar da relação, trabalhar como conjuntos, né? Então, o plano é um conjunto de pontos, a reta também é um conjunto de pontos. Então, não digo, na verdade, que a reta pertence ao plano. Eu digo que a reta está contida no plano, ou seja, todos os pontos da reta também são pontos do plano, pertencem ao plano. Tá? Então, a gente trata como uma relação, trata como conjuntos. Tá? Então, no dia a dia, a gente às vezes fala, né, a reta pertence ao plano, mas, na verdade, o correto é dizer que a reta está contida no plano. Tá bom?
Então se eu pego uma reta contida no plano alfa, tá? Essa reta vai estar dividindo esse plano em duas regiões, tá? Cada uma dessas regiões a gente chama de semiplano, né? Eu tenho aqui os semiplanos alfa 1, alfa 2, tá? E ambos os semiplanos, né, tem essa reta R como sua origem, tá? Só uma observaçãozinha, a gente às vezes fica um pouco limitado aqui pelas figuras, né? Mas a gente tem que entender que esse plano aqui ele é infinito, tá? Em todas as suas direções aí, tá? Então a gente não pode pensar que o plano se restringe a essas linhas aqui, ó, tá? Que essa figura, que estão delimitando essa figura, tá bom? Nem a reta também é infinita, né? Nos dois sentidos, como foi o nosso primeiro axioma, né? Que nós vimos, tá? Mais adiante a gente vai falar de teoremas e corolários, tá? O que é um teorema, né? Um teorema é uma afirmação que pode ser demonstrada, tá? No caso a gente demonstra um teorema a partir dos axiomas, tá certo? E um corolário é uma consequência imediata de um teorema, tá? Ou seja, a partir de um teorema eu posso chegar a uma certa conclusão, né? E enunciar essa conclusão como sendo um corolário, tá certo? Bom, um axiomazinho, mais um dos axiomas, né? Aqui na geometria que a gente vai estar trabalhando. É que três pontos não colineares, tá? Ou seja, que não pertençam a uma mesma reta, tá? Eles determinam um único plano, tá? Que passa por eles, né? Dos quais, né, os três pontos são pertencentes, tá? Simultaneamente. Então, eu tenho aqui três pontos não colineares, A, B e C. Então, existe apenas um plano alfa que contém, ou melhor, contém não, né? Dos quais, né, A, B e C, tá? Pertencem ao mesmo tempo, tá? Então, eu tenho que A, B e C, eles pertencem, né, a um plano alfa, e esse plano alfa é único. Não existe um outro plano, tá, que tenha os pontos A, B e C ao mesmo tempo. Aqui algumas definiçõezinhas, tá, que são, no caso, com relação a posições relativas entre duas retas distintas, tá, no espaço, ok? Que são as seguintes definições, né? Definição de retas concorrentes, retas paralelas e retas reversas, tá? Duas retas são ditas concorrentes, ok? Quando elas têm um ponto em comum, tá? Elas se intersectam, tá? Num único ponto. Por exemplo, aqui as retas R e S, tá? Existe apenas um ponto P, né, que pertence ao mesmo tempo à reta R e à reta S, tá certo? Duas retas são ditas paralelas quando elas são coplanares. O que são retas coplanares? São retas que estão contidas no mesmo plano, tá? Então, duas retas são ditas paralelas quando elas são coplanares e não têm pontos em comum, tá? Não existe nenhum ponto que pertença ao mesmo tempo às duas retas, ok? E retas reversas, né, são duas retas que não são coplanares, né? Elas não existe um plano, não vai existir um plano que contenha, tá, ao mesmo tempo as duas retas. No caso dessas retas R e S, tá? Uma observaçãozinha importante é que às vezes é gerada uma confusão na definição de reta paralela. Às vezes o aluno lá no ensino médio, né, ele diz que, no fundamental principalmente, né, ele diz que retas paralelas são retas que não têm ponto em comum, né? Não existe nenhum ponto que pertença ao mesmo tempo às duas retas. Essa definição, ela só seria válida, né, se eu tiver restrito a um plano. Ou seja, já foi satisfeita, né, a condição de que as duas retas pertencem ao mesmo plano, que são coplanares, tá? Porque se eu for levar em consideração todo o espaço, né, essa definição de que retas paralelas são retas que não têm ponto em comum, ela não vale. Por quê? Porque retas reversas também não têm ponto em comum, mas não são paralelas, tá? Então, é bom a gente estar um pouco atento, tá, a essa definição, tá? A gente tem que tomar esse cuidado quando a gente vai definir para o nosso aluno o que é uma reta paralela, tá? Vamos lá. Mais definições, né? Definição de ângulo, tá? O que é um ângulo, né? Um ângulo, vou dizer que é uma figura, né, geométrica formada por duas semirretas de mesma origem, tá? Eu tenho aqui, ó, uma semirreta OA, tá? Então ela tem origem no ponto O, passa pelo ponto A. Tem aqui, tá, a semirreta OB, né? Tem origem no ponto O, passa pelo ponto B. Esse conjunto aqui, tá, que é a união dessas duas semirretas formadas, que tem a mesma origem, tá? É o que eu chamo de ângulo, tá? A notação, né, que a gente usa é AOB, o circunflexozinho aqui no O, tá? Esse circunflexo indica aqui que esse ponto O é a origem das duas semirretas, tá? Que é o que a gente chama de vértice do ângulo, né?
E cada uma dessas semirretas, né, OB e OA, a gente chama de lados no ângulo, ok? A gente pode medir os ângulos, tá? E existem algumas unidades, né, que são utilizadas para medição de ângulo, tá? Radiano, grado. A gente vai falar um pouquinho mais de uma dessas unidades, que é o grau, tá? Então, a todo ângulo, tá, vai ser atribuído um valor real, tá? Uma medida entre 0 e 180, tá ok? Que é justamente entre um ângulo raso e um ângulo nulo, e um ângulo raso, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Mas para todo ângulo, né, a gente atribui um valor real, tá? Entre 0 e 180 graus, que é o que a gente chama de ângulo geométrico, tá? E vale também a definição de congruência, né? Ela é análoga àquela definição de segmento que a gente viu, tá? Dois ângulos são congruentes quando possuem a mesma medida, tá bom? Bom, voltando aqui às definições de ângulo, né? Eu tenho um ângulo raso, que é aquele ângulo que mede 180 graus, tá? É um ângulo aqui de meia volta. No caso, eu posso dizer que um ângulo raso no caso, é um ângulo, né, cujos lados são semirretas opostas. Eu tenho aqui uma semirreta OA, se eu tiver um ponto A aqui, e aqui uma semirreta OB, tá? Então essas duas semirretas são opostas, ou seja, os dois lados estão sobre uma mesma reta, tá? E semirretas opostas, né? Um ângulo nulo é aquele que mede 0 grau, tá? Que é justamente quando as duas semirretas coincidem, né? No caso, os dois lados são a mesma semirreta, na verdade, tá? A gente tem também um axiomazinho, tá? Não sei se está no próximo slide. Não, não tá. Então, essa figurinha aqui, né? Me lembrei agora. Que nós temos, né? Se eu tiver eu tenho um ângulo AOB, ok? Eu tenho um ângulo AOB e eu tenho uma semirreta aqui OD, tá? De modo que essa semirreta, tá? Ela se encontra entre os lados desse ângulo AOB. Eu tenho que a medida desse ângulo AOB é igual à medida do ângulo AOD, desse ângulo aqui, mais a medida do ângulo DOC, tá? É análogo àquela soma de medidas que a gente viu também com os segmentos, né? Quando eu tenho um ponto entre dois outros, né? Um ponto entre as extremidades no segmento AB, né? A gente viu que eu posso dividir em dois segmentos menores, né? Cuja medida do segmento AB seja a soma dessas medidas menores. É o que acontece aqui com os ângulos também. Ok? Bom, outra definição, tá? A definição de setor angular, tá? O que é um setor angular? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui um ângulo AOB, tá? Eu vou pegar o semiplano determinado pela reta OA. Então tem esse semiplano aqui de cima aqui, tá? Tá chamado aqui de α1. E eu tenho no caso é um semiplano, né, determinado pela reta OA, que contém o lado OB, tá? Esse semiplano α1 aqui de cima. E eu tenho um semiplano aqui embaixo, que é determinado pela reta, ou melhor, esse semiplano aqui, né, α2, que é determinado pela reta OB e que contém a semirreta OA, tá? A intersecção desses dois semiplanos é o que eu chamo de setor angular. Então, cuidado que não é só essa região aqui não, tá? Os lados também fazem parte desse setor angular, tá? E vem a definição de interior e exterior de um ângulo, né? O interior de um ângulo é o quê? Um ponto, tá? P, ele pertence ao interior de um ângulo se ele não pertencer ao ângulo, né? Ou seja, ele não está em nenhum dos lados, tá? E está no seu setor angular, ok? E um ponto, ele é do exterior do ângulo, né? É um ponto exterior ao ângulo quando ele não faz parte desse setor angular, tá certo? Então são só definições, tá? Mais duas definiçõezinhas que geram bastante confusão, tá? São as definições de ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. É uma sutil diferença aqui, tá? Eu digo que dois ângulos são consecutivos quando eles têm um lado em comum. Preste atenção aqui, ó. Eu tenho um ângulo AOB, que é esse ângulozinho aqui, ó, dois tracinhos aqui, mais clarinhos, tá? E eu tenho um ângulo AOC, que é esse ângulo todo aqui, ó, tá marcado aqui mais escurinho, ok? Esses dois ângulos têm o lado OA em comum. OA é lado dos dois ângulos, tá?
Então, esses dois ângulos são ditos consecutivos. Por quê? Porque eles têm um lado em comum. Agora vem a definição de ângulos adjacentes, tá? Ângulos adjacentes são ângulos consecutivos também, tá? Ou seja, tem um lado em comum, porém, o outro lado, né, o segundo lado desses ângulos, encontram-se em semiplanos opostos, tá? Em relação ao lado que eles têm em comum. Vamos lá. Como assim, Anselmo? Pessoal, eu tenho aqui o ângulo AOB, tá? O ângulo AOB tá aqui. E eu tenho o ângulo BOC, tá aqui, esse pedacinho aqui pequenininho, tá? Esses dois ângulos têm um lado OB em comum, então eles são consecutivos também. Mas para eles serem adjacentes, o que é que tem que acontecer? O outro lado, o segundo lado de cada um, né? Ou seja, o lado que eles não têm em comum, né? O lado OC e o lado OA, eles se encontram em semiplanos opostos, ó. Eu tenho a reta OB aqui. Essa reta divide meu plano em duas partes. O lado OC vai estar de um lado, o lado OA vai estar do outro. Tá? Então, no caso, se dois ângulos são adjacentes, eles também são consecutivos. Mas a recíproca não é verdadeira, né? Nem sempre dois ângulos consecutivos serão adjacentes. Tá certo? É a definição de bissetriz, tá? Uma bissetriz de um ângulo é uma semirreta, tá? Que vai dividir esse ângulo em dois outros congruentes. Tá? Então eu tenho aqui um ângulo AOB, tá? A bissetriz do ângulo AOB vai ser uma semirreta OC, tá? É a semirreta OC que divide esse ângulo AOB em dois outros congruentes, né? Com a mesma medida, tá? Ângulo reto. Bom, no material de vocês, né, tá dizendo aí que ângulo reto é aquele que mede 90 graus. Eu prefiro definir um ângulo reto de uma outra maneira, tá, gente? Eu vou dizer o seguinte. Primeiro eu vou definir o que são retas perpendiculares, tá? E depois dessa definição de retas perpendiculares, eu parto para a definição de ângulo reto, tá? Então, o que são retas perpendiculares? Retas perpendiculares, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Vamos lá. Retas perpendiculares, tá? São retas que dividem... Quando eu pego duas retas concorrentes aqui, que tem um ponto em comum, tá? Eu tenho formado aqui, ó, quatro ângulos, tá? Então, duas retas são ditas perpendiculares quando formam quatro ângulos iguais, tá? Essa é a definição de retas perpendiculares, tá? Elas vão formar quatro ângulos congruentes. Os quatro ângulos aqui têm as mesmas medidas. E um ângulo reto é justamente isso, tá? É cada um, tá, dos ângulos formados por retas perpendiculares, ok? Então, tudo bem, um ângulo reto ele tem 90 graus, né? Mas aí já parte da unidade, né? Eu estou definindo em função da unidade de ângulo, né? Então, eu acho que o ideal é você pegar e dizer o seguinte, né? Retas perpendiculares são retas que dividem o plano em quatro ângulos iguais, quatro ângulos congruentes, tá? Congruentes, né? E ângulo reto é justamente cada um dos ângulos, tá? É a medida de um ângulo formado por retas perpendiculares, tá certo? Então, outras definições, tá? São as definições de ângulos agudos, obtusos, que vocês já trazem lá do fundamental, né? Ângulos agudos são ângulos que medem menos que 90 graus, no caso são ângulos com medidas menores que a medida do ângulo reto, tá? Ângulo obtuso, né? Aquele ângulo com medida maior do que 90 graus, tá? E ângulos complementares e suplementares, né? O que vem a ser ângulos complementares e suplementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é 90, ou seja, quando esses dois ângulos juntos, né? Se eu colocar esses ângulos adjacentes, né? De forma adjacente, eu pego dois ângulos. Quando eu coloco eles de forma adjacente com um lado em comum mais o outro lado em semiplanos opostos, né? Eles vão formar um ângulo reto, tá? E dois ângulos são suplementares quando se eu colocar os dois de forma adjacente, né? O que vai acontecer? Eles vão formar um ângulo raso. Eles somam 180 graus, ok? Outra definição, tá? Definição de ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice, né? São ângulos cujos lados são semirretas opostas. Eu tenho aqui o ângulo AOB e tenho o ângulo A'B'. Esses dois ângulos são chamados opostos pelo vértice, por quê? Porque os lados são semirretas opostas. Ó. Tenho aqui o lado OA e o lado OA'. Estão na mesma reta aqui. Essas duas semirretas são opostas, tá? E tenho
o lado OB sendo uma semirreta que é oposta à semirreta OB', tá? Que é o outro lado aqui do meu ângulo, ok? É um teorema, tá? Uma afirmação que é feita a respeito de ângulos opostos pelo vértice, é de que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ok? São congruentes. Como é que a gente pode mostrar isso? Tá? Eu tenho aqui os ângulos x e y, ok? Esses ângulos aqui são opostos pelo vértice. Quero mostrar que x é igual a y. Como é que eu faço isso? Ó, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, a linha OA, isso aqui é um ângulo raso, né? 180 graus. Então, eu tenho que x mais e dá 180 graus, tá? E eu tenho aqui também, ó, que BOB' é um ângulo raso. Então, essa soma aqui, ó, y mais e vai dar 180 graus também. Então, x mais e é 180, y mais e é 180. O que me dá que x mais e é igual a y mais e. Logo, né, eu posso cancelar aqui, né, z, nos dois membros aqui, tá? Então, tenho que x é igual a y. Então, ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ok? Mais uma definiçãozinha, né? Definição de mediatriz, tá certo? A definição de mediatriz que é o que? É uma reta que é perpendicular ao ponto médio de um segmento, tá? Então, eu tenho um segmento AB, ok? O que é o ponto médio de um segmento, né? Aquele ponto que divide o segmento AB em dois outros congruentes. Então, AM, tá? A medida de AM é igual à medida de MB, ok? Então, a mediatriz, tá? É uma reta, vou chamar de Mzinho aqui, que é perpendicular à reta AB e que passa por esse ponto médio, tá? Essa é a definição de mediatriz, ok? A gente tem um outro axioma, né? Que é o chamado postulado do transporte de ângulos. Ele é análogo, tá? Aquele postulado lá do transporte de segmentos, tá? Então imagine o seguinte, eu tenho aqui um ângulo AOB, com a sua medida aqui, né? E eu tenho uma semirreta OA', ok? Eu tenho uma semirreta OA', tá? O que é que acontece? Se eu pegar um semiplano aqui, tá? Eu tenho a reta que passa por O e por A', tá? Nesse semiplano aqui, vai existir uma única semirreta OB', tá? Vai existir uma única semirreta OB', de modo que essa medida do ângulo A'B', tá? Seja igual à medida do ângulo AOB, ou seja, esses ângulos são congruentes, ok? Então, esse é o chamado postulado do transporte de ângulos, tá? A gente tem também uma definiçãozinha, tá? Que é definição de triângulo. Normalmente, né, a gente define triângulo como sendo polígono com três lados, só que a gente ainda não falou de polígono, né? Então eu vou dizer que um triângulo, tá? É a união de segmentos, tá? Que são determinados por três pontos não colineares, tá? Então tem os pontos A, B e C que não são colineares, e esses três pontos eles determinam três segmentos, tá? Tem o segmento AB, segmento AC e o segmento BC, tá? Essa união desses segmentos aqui, tá? Falando em união, ó, estamos falando de conjuntos, tá? Essa união desses segmentos, tá? Esses pontos aqui, né, que formam um triângulo ABC, ok? Um ponto, ele é interior, tá, ao triângulo. Esse ponto P, por exemplo, ele está no interior do triângulo quando ele é interior aos três ângulos que são formados aqui nesse triângulo. Tem um ângulo A, um ângulo B, um ângulo C. O ponto P, ele é interior a esses três ângulos internos aqui do triângulo, tá certo? Ponto exterior é justamente um ponto que não consegue não está simultaneamente no interior dos três ângulos, ok? E a região triangular é o que? É justamente essa região aqui, tá? Que é a intersecção dos setores angulares, vamos dizer assim. Eu tenho esse setor angular aqui, tá? Do ângulo ABC que vem para cá, ó, sai aqui do triângulo, mas eu tenho toda essa região aqui, né? Essa região angular, tem a região angular do ângulo A e a região angular do ângulo ACB aqui, né? A intersecção desses três setores angulares, desculpa, tá? É o que a gente chama de região triangular, tá ok?
Ponto exterior é justamente um ponto que está fora da região triangular. Bom, outra definiçãozinha é a definição de ângulo externo de um triângulo, tá? O que é um ângulo externo, tá, gente? Um ângulo externo é aquele ângulo que é formado, tá, por um lado do triângulo, com o prolongamento do outro lado, do lado que está consecutivo a ele, tá? Então, do lado adjacente, eu tenho o quê? Eu tenho esse lado AC e tenho um lado BC. Se eu prolongar esse lado BC, se eu pegar toda a reta aqui, que passa por B e C, tá? Eu vou ter um ângulo aqui, ó, que vai ser formado por esse lado, né? AC com essa reta daqui. Esse ângulo aqui, ó, no caso ACD, é um ângulo externo do meu triângulo, tá? São só definiçõezinhas, tá ok, gente? Que você já conhecem, né? A gente tá só refrescando um pouquinho a memória, estamos dando as boas-vindas para vocês, tá? E nas outras videoaulas a gente vai trabalhar com mais algumas definições, axiomas, e na terceira fazer alguns exercícios, né? Algumas demonstrações, tá bom? A gente pode classificar um triângulo, tá? Quanto à medida dos seus lados ou quanto à medida dos seus ângulos, ok? Quanto aos lados, né? O triângulo ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno, tá? Um triângulo ele é dito equilátero quando ele tem os três lados congruentes, ó. As três medidas aqui, tá? São iguais. O triângulo é isósceles quando tem dois lados congruentes. E um triângulo é escaleno quando os três lados têm medidas diferentes, tá? Uma observação importante é que todo triângulo equilátero ele também é isósceles, tá? A definição de triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados congruentes. Se o meu triângulo é equilátero, ele tem três lados congruentes. Se ele tem três, ele também tem dois. Então, todo triângulo equilátero também é isósceles, mas a recíproca não é verdadeira, né? Ok? Nem todo triângulo isósceles vai ser equilátero, tá? Quanto aos ângulos, né, a gente classifica um triângulo em acutângulo, retângulo ou obtusângulo, tá? Triângulo acutângulo é aquele que tem os três ângulos agudos, tá? Ou seja, menores que um ângulo reto, né? Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, tá? Os lados determinados, tá, por esse ângulo reto a gente chama de catetos, e o terceiro lado, né, que é o lado oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa, né? E um triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso, tá certo? Então, só mais algumas definiçõezinhas, tá? Acredito que nenhuma novidade aqui para vocês, né? A gente vai definir também alguns segmentos, tá? Na verdade, segmentos não, alguns elementos notáveis, alguns são segmentos, né? Tem o caso da mediatriz, que é uma reta, a gente vai falar já já, tá? Alguns elementos notáveis de um triângulo, né? O primeiro deles é a mediana, tá? O que é uma mediana? Uma mediana é um segmento que parte de um vértice do triângulo e vai até o ponto médio do lado oposto, tá? Eu tenho aqui esse ângulo A, tá? Tem um segmento que parte desse vértice aqui, desse ângulo, e vem até o ponto médio do lado BC. Isso é uma mediana, AM, tá? Eu vou ter também uma mediana relativa ao vértice C e vou ter também uma mediana relativa ao vértice B, tá? Uma bissetriz é um segmento, tá, que parte de um vértice e vai até o lado oposto, tá? Só que dividindo esse ângulo aqui em dois outros congruentes, tá? Então, esse segmento aqui, tá, AN, ele está contido na bissetriz, que é essa semi-reta aqui inteira, né? Ok? Tá? Está contido na bissetriz do ângulo BAC, tá? Então, bissetriz é o quê? Nesse caso, né, bissetriz como elemento notável, né, é um segmento, tá? Diferente da bissetriz do ângulo, que é uma semi-reta, tá? Então, a bissetriz aqui é o quê? É um segmento que parte de um vértice, vem até o lado oposto, só que dividindo esse ângulo aqui em dois outros congruentes. Uma altura, tá? É um segmento que parte de um vértice, tá? E vai até a reta suporte do lado oposto. Por que eu não falei lado oposto e sim reta suporte? Porque nem sempre a altura vai estar contida, ou melhor, a base da altura vai ser um ponto que pertence ao lado, tá? Dependendo do ângulo, a gente vai ver ângulos, em triângulos obtusângulos, por exemplo, tá? A gente vai ter a altura que vai ficar fora do lado, tá? Então eu digo que a altura é um segmento que parte de um vértice e vai até a reta suporte do lado oposto, tá? De modo perpendicular, né? Ou seja, vou formar um ângulo reto aqui, tá? Com a reta suporte do lado oposto. Essa altura aqui, né? Ela está contida, tá? Numa reta perpendicular ao lado BC, tá? E a mediatriz é uma reta, no caso não é mais um segmento, tá? É uma reta que
Na verdade, é a definição de mediatriz que a gente já viu, tá? É a mediatriz de um segmento, de um lado do triângulo, na verdade. Então tem um lado BC aqui, e eu tenho a mediatriz, né, que é uma reta que é perpendicular, tá? A reta suporte, né, do segmento BC, e que passa pelo seu ponto médio, ok? Bom, gente, nessa primeira videoaula foram só definições, como eu falei, né, apresentar alguns axiomas, e em breve eu tô aí com a aula 2, tá, pra gente dar prosseguimento aí com o nosso conteúdo, tá bom? Bons estudos para vocês e até mais, gente. Tchau, tchau.